falei para vocês, hoje a gente vai fazer a primeira edição do programa Receita Fitness da IAS. E eu vou aproveitar essa primeira oportunidade junto com vocês para contar um pouquinho de mim, da minha história, de como é que eu me aproximei desse mundo fitness, né? Quando é que eu fiz essa escolha, optei por ter um estilo de vida um pouco mais saudável. Bom, eu sempre tive um perfil bem ativo. Desde cedo, desde novinha, eu sempre fiz danças, várias modalidades diferentes. Mas a idade foi avançando, os compromissos foram cada vez ficando maiores e o tempo foi reduzindo. A partir daí eu fiz a escolha da musculação. Por quê? Porque era onde eu conseguia fazer em vários horários alternativos e também não me deixava ter um formato sedentário, não me deixava sem fazer a prática absolutamente nada. A partir daí eu tinha um estilo de vida bem comum, né? Só que eu ficava muito frustrada porque eu não via resultados efetivos. Porque de fato não estava condizendo o objetivo que eu tenho com os hábitos que eu tinha. Ano passado eu fiz a escolha de fazer uma reeducação alimentar. E aí eu acho que é um ponto muito importante para vocês que estão assistindo a proposta desse programa e que estão buscando esse novo estilo de vida. A reeducação alimentar, ela tem que ser algo como uma escolha de vida mesmo. A dieta, ela não pode ser sazonal, ela não pode ser por um período, porque isso frustra a gente. A gente tem um resultado naquele momento e depois a gente perde tudo aquilo que a gente conquistou porque ela não vai ser contínua. A reeducação alimentar, ela é de fato criar novos hábitos. É não deixar de fazer as coisas que a gente gosta, mas buscar alternativas para isso. E ano passado, quando eu fiz a minha reeducação alimentar, eu perdi 10 quilos. Bom, daí a gente pode pensar, né? Nossa, ela era bem gordinha. Não, eu não era bem gordinha, mas eu tinha um índice de gordura corporal bem alto. E isso fez toda a diferença para mim quando eu comecei a me olhar no espelho e enxergar realmente resultados muito bons. Só que foi passando, e aí foi passando aquela euforia do momento de ter os resultados e eu comecei a cair nas armadilhas. Por quê? Porque eu estava realmente frustrada de ter que sempre comer a mesma comida. Isso estava me deixando muito chateada, porque, nossa, agora que eu estava num caminho legal, eu estava começando a me sabotar, de fato, né? Quando isso aconteceu, eu comecei a buscar alternativas. E aí eu pesquisei, eu estudei formas diferentes de como é que eu poderia fazer a refeição. As redes sociais me ajudaram muito, eu conheci pessoas muito especiais que me mostraram outras alternativas e desde então eu comecei a fazer as receitas de um formato mais leve, mais saudável. Eu deixei a comida com cara bonita e isso veio me ajudando muito para que eu não deixasse de lado aquela escolha que foi tão positiva e solidificasse isso para a minha vida. Compartilho hoje em dia isso nas minhas redes sociais e tenho uma adesão bem bacana das pessoas que me comentam que estão gostando, que estão fazendo as receitas e que estão tendo uma comida saborosa e saudável. Então hoje a gente vai trazer para vocês a primeira receita, eu vou fazer junto com vocês, para que nos próximos programas vocês venham acompanhando a gente e realmente façam, realmente tragam isso para a rotina de vocês, porque ela vai trazer bastante benefícios, tá bem? Então vamos lá para fazer a nossa primeira receita. A receita de hoje são as mini cucas fitness. Quais são os nossos ingredientes? 2 maçãs, 1 banana, 2 ovos, fermento em pó, gordura de coco para untar as nossas forminhas e farelo de aveia. Não leva farinha, pessoal. Então vamos lá fazer a nossa receita. A gente vai usar 2 maçãs, então vai ser 1 maçã e meia, certo? Descascada, para bater ela no liquidificador. Então vamos tirar a sementinha dela. É importante usar ela descascada para que no momento da liga da massa não fique os pedacinhos da casca e prejudique na textura, tá? Porque eu já fiz com casca e não deu certo. O legal é que essa receita, ela não leva farinha. Então ela fica bem mais leve e se vocês observarem, ela também não leva açúcar. A gente utiliza justamente o açúcar que já existe nas frutas para adoçar, né? E vocês vão observar que ela fica com um sabor bem legal. Que na verdade, ela já supre essa necessidade que a gente tem de comer alguma coisa mais docinha, né? Uma refeição mesmo, coquinha mesmo a gente usa mesmo na hora do momento do café. Então fica bem bacana. Ó, então a gente vai usar elas descascadas, tá? Para nossa receita.
Vamos usar também uma banana. Banana é bem interessante porque ela tem várias propriedades muito necessárias, tá, para o nosso organismo. Uma delas que é bem famosa é a vitamina C. E ela adoça muitas receitas. Então, sempre que vocês puderem ter essa possibilidade de incluir a banana em alguma receita em especial, é sempre bem bacana. Na nossa receita, a gente vai incluir 2 ovos, sendo que um deles a gente vai usar apenas a clara, certo? Sempre que puderem também, reduzam o número de gemas que vocês vão utilizar na receita, porque a gema, ela tem bastante gordura. Então, reduzindo a gema, a gente automaticamente reduz o número de gordura que a quantidade de gordura que a gente vai ter na nossa receita. Então, nessa daqui, vamos deixar apenas a clara. Então, agora nós vamos bater tudo no liquidificador, tá? Vamos acrescentar então a maçã, a banana e os ovos. Batemos tudo até ficar uma massa homogênea, tá? Agora nós vamos utilizar uma xícara de farelo de aveia, tá? Basicamente é a aveia que dá a liga dessa receita, né? Então é bem importante colocar dentro da medida correta para ela ficar bem macia e bem saborosa. Usa um recipiente, uma dica, tá? Usa um recipiente maior para você ficar bem à vontade para conseguir misturar tudo, certo? E não ter que fazer ele fracionado, porque já aconteceu em alguns momentos de eu escolher um outro recipiente e aí deu uma confusão, porque ele não ficou com a textura tão legal, tá? Então vamos colocar o farelo de aveia. Vamos acrescentar então uma colher de chá de fermento. Vamos acrescentar a massa que a gente bateu aqui no liquidificador. Vocês observaram que no início ali, eu dei umas batidinhas no liquidificador, né? Isso acontece, porque a gente está batendo aqui um alimento que ele é bem consistente, né? Então dá uma sacudidinha no liquidificador, não se desespere, porque eu já me desesperei bastante. E dá aquela sacudidinha que em seguida ele já vai engrenar, vai unir ali com a clara e vai ficar essa massa homogênea que a gente precisa, tá? Aí a gente vai mexer, misturar aqui. Pessoal, misturada a massa, tá? A gente já vai deixar o forno pré-aquecido. Isso é bem importante para que a gente não esqueça e não dê problema depois no resultado final da receita, tá? Então, atenção para pré-aquecer o forno. A gente vai deixar ele na temperatura de 220 graus. Agora, a gente vai untar as forminhas. Eu uso forminha de silicone, tá? Aí vocês podem perguntar, tá, mas eu só tenho forminha tradicional em casa. Pode usar, só que eu acho elas mais fáceis para manejar. Até depois, quando o bolinho ficar pronto, para retirar, para ter um cuidado melhor para manusear ela. Mas fiquem à vontade, vocês podem usar os recursos que vocês têm. Só a atenção é para usar a gordura de coco. Ou se não tem em casa, usa no máximo o azeite, tá? Porque ela é só para untar aqui e não deixar grudar a massa na forminha. E em relação ao óleo, a gordura de coco tem muito mais benefícios para a nossa saúde e deixa a nossa receita bem mais leve, tá? Então eu uso normalmente um paninho ou um guardanapinho. E eu vou passando com cuidado aqui nas forminhas. Da forma tradicional mesmo, tá? A gente vai despejar a massa nas forminhas. Eu gosto de colocar em um outro recipiente que tenha esse acesso aqui para despejar certinho, tá? Porque senão fica uma bagunça, acaba caindo fora das forminhas. E aí dessa forma a gente consegue fazer bem direitinho.
Aí o importante também é ter o cuidado de não encher muito a forminha, porque a gente usou fermento nessa receita, então esses bolinhos eles vão crescer bastante, tá? Aí vai fazendo devagarinho, com calma. Um detalhe especial que eu uso é essa outra metade da maçã que sobrou, eu pico ela e coloco os pedacinhos dentro do bolo. Fica depois um sabor bem diferenciado. Então, aí é do gosto de vocês. Se quiserem usar pedacinhos um pouco maiores ou um pouco menores, aí você vai adaptando da forma como você quiser. Pessoal, prontos então os nossos bolinhos. Um detalhe interessante é que eu uso essa base aqui de vidro para colocar as forminhas em cima. Às vezes as pessoas ficam em dúvida. Ah, eu não gosto da forminha de silicone porque ela é mais molinha, para colocar no forno eu tenho dificuldade. Então se vocês tiverem uma base ou uma forma, né, que seja assim mais, com essa espessura mais fininha, você vai conseguir utilizar ela como base e vai ficar bem tranquilo, tá? Então a gente colocou aqui os pedacinhos da maçã e a gente vai levar o forno agora em torno de 35 a 40 minutos, tá? Atenção para colocar a luvinha para não queimar a mão. E pronto. Só esperar. Gente, já ficaram prontas. Agora é só tirar das forminhas com cuidado. E olha só que bacana. Elas ficam com uma textura bem interessante. Fica uma cuquinha mesmo, gente. E para dar um gostinho especial, a gente pode colocar um pouquinho de canela. E bon appétit! Essa opção ela é bem interessante porque, como ela não leva açúcar, não leva farinha, ela fica muito mais leve. E aqui ela vai ter o açúcar da própria fruta. Então você pode usar tanto por opções como um café da tarde, um café da manhã, mas também para um pré-treino. Eu, no meu caso, quando eu vou para academia e eu tô querendo comer algo diferente, eu faço elas como antes de ir para academia e isso me dá bastante energia também. Certo? Bem, eu espero vocês até a nossa próxima edição. Espero que vocês façam em casa essa receita e que tenham sanado algumas dúvidas da prática da receita mesmo, tá? Postem nas redes sociais de vocês usando a hashtag ReceitaFitnessDaIas, que assim a gente consegue acompanhar e observar se vai surgir alguma dúvida e nas próximas edições a gente vai conversando junto, beleza? Bem, um beijão pra vocês, espero que tenham uma semana muito iluminada, gente. Até a próxima!